Estamos de volta. O programa de hoje é sobre acessibilidade em condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, obrigatório, volte e assista, porque informações assim incríveis, talvez um dos melhores blocos até hoje, com informações que você provavelmente não conhece e que deve conhecer para ser o melhor gestor e para facilitar a vida de tantas pessoas. Percentualmente, mais de 10% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade de locomoção. Agora, segundo bloco, com muita informação, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são a especialista em acessibilidade, palestrante, escritora, Érica Felipe, e o síndico profissional de sucesso, síndico 5 estrelas, Lúcio Souza. Érica, vamos continuando aqui. Você, fora do ar, falou uma coisa importante sobre o plano de acessibilidade. Aliás, no primeiro bloco ela explicou o que é esse plano, então, se você não assistiu, assista. Outra coisa, curta o nosso programa, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, dê uma chuva de like aí, como dizem os youtubers. Érica, você falou do plano de acessibilidade, explicou a importância, a gente falou de colocar isso dentro dos condomínios, seria muito interessante, e você falou que isso hoje já é obrigatório nas faculdades, nas universidades, e tem uma coisa que é interessante, que é a continuidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, o plano traz como um benefício também, no caso dos condomínios, a continuidade das ações, porque de repente muda o síndico, mas esse plano é um documento, né? Então já fica ali documentado tudo que já foi feito, né, no cronograma, e as ações que ainda não foram implementadas, o novo síndico consegue dar continuidade nesse processo. Então o plano traz mais esse benefício. Lúcio, infelizmente, nós não temos transições tão civilizadas como deveriam ser em condomínios. Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu acho que a entrada de síndicos mais capacitados, síndicos profissionais, e eu vejo esses planos, não só de acessibilidade, mas também de acessibilidade, que deve ser incluso nos condomínios, que podem ser e devem ser passados de gestão para gestão, né? Sim, o professor Gabriel sempre trata nos cursos, né, quem faz com ele, o professor Gabriel Carpaz, sempre fala nos planos diretores, né, então eu acredito que isso é mais um item aí para você usar também como um plano, até para você, a longo prazo, deixar o condomínio adequado aí para essas questões, né. Falávamos do envelhecimento da população, da qualidade de vida, da expectativa de vida do brasileiro sendo aumentado, então é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar aí daqui para frente. Se preparar, né? Eu acho que isso é super importante, e o que você falou, a gente cada vez mais vai ter que lidar com isso. Se planejar, na verdade hoje a gente está tendo que lidar com planejamentos, né? Então os condomínios eles não podem pensar só hoje para essa gestão, na verdade tem que pensar a longo prazo de fato, até para você deixar aí tudo adequado, tudo de acordo com a norma. E por uma questão social, como você mesmo disse, né? Exatamente. Hoje você não pode imaginar só que a pessoa que tem dificuldade de locomoção, temos que cumprir a lei. Até porque se a pessoa for para o judiciário, sai mais caro ainda, porque você vai ter que fazer na ordem do juiz, o juiz não pede, ele determina, e aí você vai ter que seguir aquilo dali em curto prazo. Concordo plenamente. Érica, eu falei no final do primeiro bloco sobre as escadas, né? Rampa, falei até do elevadorzinho, que vocês me corrigiram como plataforma. Desculpa a ignorância. Queria que você desse algumas dicas para a gente dos principais melhorias que podem ser implementados para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e, como você falou, segurança e autonomia às pessoas com deficiência. Pensando nos condomínios, é importante pensar desde a área externa, então como que esse morador, funcionário, até o visitante vai acessar esse condomínio. Então, se a calçada do condomínio está adequada, se tem a largura no mínimo de 1,20, se está em boas condições, como que é esse portão de acesso, né? É um acesso direto para a portaria, tem um porteiro presente, e aí, nesse caso, se tem um porteiro e a pessoa tem que se dirigir até um balcão, esse balcão é acessível, né? O balcão acessível ele tem que ter uma medida específica, tem que ter o recuo, né, de profundidade de 30 centímetros, porque pensando na pessoa que está em cadeira de rodas, ela precisa se encaixar
embaixo desse balcão para, de repente, assinar. Isso tudo tem na BNT? Tem na BNT 9050. Se a portaria, por exemplo, agora temos muitas portarias virtuais, então se a altura do interfone está adequada, né, a altura, nós falamos de área de alcance, então entre 80 e 1,20 é o ideal, para que a pessoa consiga alcançar de uma forma tranquila, não precise fazer muito esforço. Tem pessoas que não têm a mobilidade para levantar muito o braço, erguer, então é importante seguir essas medidas. No caso da portaria virtual, geralmente tem aquela área de clausura, então a pessoa que vai atender precisa passar essas informações para quem está acessando o condomínio. Pensando na acessibilidade, até a gente pensa muito na arquitetônica, né? O que eu vou fazer, construir rampas, mas nós também temos acessibilidade atitudinal e comunicacional. Então, muitas vezes a gente se preocupa com a VCB, com o treinamento dos porteiros com relação à segurança, dos zeladores que estão ali fazendo a comunicação com os condôminos, mas a gente também precisa pensar no treinamento de como atender uma pessoa com deficiência. De repente, seu condomínio ainda não está totalmente adaptado, e aí um visitante cai, ou ele está utilizando uma cadeira de rodas e sofre um acidente. Como que a pessoa vai ser amparada naquele momento? Será que algum porteiro, algum zelador já passou por uma situação dessa, de ter um treinamento adequado? Será que ele conhece o alarme do sanitário, para que serve, conhece o som do alarme do sanitário? Né? Tem pessoas que utilizam bolsa de coletora na perna, então você não pode simplesmente, se uma pessoa com cadeira de rodas cair no chão, levantar essa pessoa, tem toda uma técnica, né? Tanto para conduzir numa rampa. Então é importante também pensar nessa parte atitudinal, né, comunicacional do condomínio. Agora, voltando um pouquinho para a parte arquitetônica, depois de falar das portarias. Eu estou aqui assistindo uma palestra. Para mim, basicamente, minha mente, assim, estou me sentindo, primeiro, um ignorante. Segundo, está me abrindo a mente, assim, totalmente. Aqui, nós estamos como convidados aqui hoje, Ricardo. Por favor, continue. Você falou da parte... Só queria te interromper uma coisa que eu achei... eu vejo muitos portões ainda de empurrar, né? Sim. Na clausura de pedestres. O correto seria que eles fossem abertura motora, né? Não, pode até ser de empurrar, desde que você tenha uma área, um espaço adequado para a pessoa poder não ser atingida se uma outra pessoa for entrar, por exemplo, né? Tem toda uma regra de largura, né? Dessas portas de transição. Então, pode sim, desde que você tenha barras, né? Tem toda a regra, todas as alturas necessárias para que realmente essa passagem se torne uma passagem acessível. Legal. E aí, de repente, a pessoa entrou no condomínio e aí tem uma escada. É importante que quando você tem uma escada, você tenha uma condição acessória. Então, você precisa ter uma plataforma ou um elevador. E hoje, na 9050, antes, na versão de 2015, uma entrada podia ser acessível, né? Pelo menos uma. Agora, na versão corrigida, todas as entradas precisam ser acessíveis. Então, as outras podem até não ser acessíveis, desde que você comprove tecnicamente que é impossível. Né? E aí precisa quando você diz pensando em condomínio, a gente tem geralmente a entrada de social e a entrada de serviço. Uhum. Então, eu estou pensando aqui na cabeça no condomínio onde meu pai mora. Eles fizeram uma boa reforma e tornaram a entrada de serviço acessível, né? Acessível com acessibilidade. Sim. E a outra é a escada. Nesse caso, precisaria as duas serem com acessibilidade? Isso. A entrada principal, de preferência, tem que ser a entrada acessível, porque imagina você chegando com um visitante que está numa cadeira de rodas, e aí você fala para o visitante, a sua entrada é aquela ali, eu vou indo por aqui. Uhum. É uma situação chata, né? É uma situação que você não está realmente sendo inclusivo, né? Então, por isso, todas as entradas precisam ser acessíveis. Eu sei que tem condomínios, por exemplo, aqui no centro, como você falou, que tem muitas escadas, né? Então, precisa fazer todo um planejamento para a construção de rampas. A norma prevê que quando é realmente comprovado tecnicamente que é impossível fazer essa adequação, aí não tem como, não tem o que fazer. Mas, geralmente, se você tem espaço para construir uma rampa com largura mínima de 1,20, a norma, preferencialmente 1,50, mas 1,20, então é necessário fazer essa construção. Não tem como dizer que não pode se você tem espaço, né? E aí, uma vez dentro do condomínio, você tem os elevadores. Hoje em dia nós temos os recursos tecnológicos, então os elevadores estão sonorizados. Se não estão, simples, é só pedir para a empresa de elevador para colocar o módulo de som, porque é super importante para quem não enxerga, e aí pensando na acessibilidade do deficiente visual.
Os elevadores precisam ter braille nos batentes, porque a Uhum. pessoa com deficiência visual precisa sair e saber qual andar ela está, né? Tanto pelo sonoro, ou se ela está entrando no elevador, ela pode tatear ali e saber em qual andar ela está, para onde ela vai se deslocar. As escadas, nós temos uma série de regras para as escadas, desde largura, altura de corrimão. O corrimão tem que ser duplo e tem que ser contínuo. Então, você se colocou a mão no corrimão aqui embaixo, você tem que soltar lá em cima. O que né? tem de condomínio que não tem corrimão contínuo, e E não é um sei item como que é caro. aprovado depois isso no AVCB, mas tem um monte. Tem. É um item mais caro, então geralmente no nosso cronograma a gente coloca como item de médio ou longo prazo, né, dependendo da condição do condomínio, porque o corrimão tem toda uma regra, ele precisa ter 2 alturas, né, ele precisa ser contínuo, precisa ter a sinalização em braille. Nas escadas, um item que de repente é mais barato e pode ser feito em curto prazo é a colocação da faixa de degrau. Essa faixa é colocada nos cantinhos, tem 7x3, e quando a escada é a escada de emergência, essa faixa tem que ser fotoluminescente, né, para que realmente tenha a facilidade ali da percepção visual, principalmente para quem tem baixa visão. Às vezes a gente pensa só na pessoa com deficiência visual total, mas quem tem baixa visão, olhando a escada sinalizada, consegue ter noção de quantos degraus ela tem para subir ou descer, né? E pensando na escada de emergência, uma coisa que muitos condomínios são antigos, eu já morei num condomínio antigo, que não tem a possibilidade de criar uma rota de fuga, que é uma área enclausurada onde a pessoa com deficiência fica numa região demarcada esperando o socorro. Nesses casos, a BNT 9050 diz que você precisa, então, já que não tem a possibilidade de criar essa área de espera, fazer um plano de rota de fuga. Então, aí também é um outro plano que eu praticamente não vejo ninguém ter esse plano. E é um plano super importante, porque no momento que tem um incêndio, algum sinistro, nós passamos agora no 25 de março, né, por um incêndio recente, e se tivesse alguém com cadeira de rodas ou alguém com uma deficiência que impeça a sua locomoção, como que seria a retirada dessa pessoa? Então, além de criar o plano, investir também no treinamento dessas pessoas que trabalham ali no condomínio. Então, é uma solução que vai sendo muito integrada, né? Lúcio, para mim abriu um leque de opções, né? Recentemente a gente passou a cuidar de um condomínio de 8 unidades, um condomínio pequeno de casas, tranquilo, né? 8 casas. Uma das unidades, o casal é surdo-mudo. E aí, como você faz a assembleia? A assembleia falada não vai resolver. Então, a gente teve que contratar um intérprete aí para a assembleia, para que a pessoa tenha participação na assembleia, tenha a sua vez na assembleia, tenha essa possibilidade. E um dos cônjuges é conselheiro, inclusive, do condomínio, então ele tem todo o direito aí de, não só por ser conselheiro, mas por ser condômino, tudo, de participar da assembleia. E é uma realidade que hoje nós estamos tendo que enfrentar, né, gente? As pessoas, elas participam, e claro, tem que participar mesmo e tudo mais, e os condomínios eles têm que se adequar aí a essas questões. Todas as informações que a Erika trouxe aqui, tem um monte de informações novas, muito bacana aí, que, na verdade, não depende só de dinheiro, depende um pouquinho de boa vontade também dos condomínios de querer implantar. Eu acho que depende, agora fazendo uma conversa aqui de botequim com você, só sem cerveja, mas como se fosse de botequim, a gente não se atenta tanto a isso, né? A gente se atenta muito à questão principal ali, que é o acesso à rampa, geralmente é o cadeirante. Sim. A gente pensa no cadeirante. A gente não pensa muito, você falou tem surdo e mudo. Putz, eu nunca pensei nisso no condomínio. Quer dizer, você pensa a hora que tem. Se não tem, você não pensa. Não pensa. A deficiente visual, quando tem, você pensa. Se não tem, você não pensa. Mas e os visitantes, né? Então é uma coisa que a gente deveria, e acredito que no futuro vai ser obrigatório, vai ter alguma ABNT, alguma legislação que obrigue mais fortemente isso nos condomínios. E a gente precisa conscientizar as pessoas também. Por exemplo, eu tenho um condomínio que tem plataformas, tem 3 plataformas, porque a distância entre a portaria e a última casa dá mais ou menos 1,5 km. Então, durante o condomínio inteiro tem 3 plataformas. Já foi usada por algum tipo de resolução? Nunca. Só que aí o pessoal fala, não vamos fazer a manutenção. Não, você tem que fazer a manutenção, você tem que deixar aquilo ali acessível, porque na verdade já foi entregue para acessibilidade, então você tem que manter a acessibilidade. Então, não estar utilizando não significa que você não precisa deixá-lo acessível. Perfeito. E não é só pensar nos condôminos, né? Você imagina se você tem um parente, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, sei lá,
com dificuldade, você vai querer que ele chegue à sua casa, que ele tenha conforto, que ele se sinta não excluído da sociedade, daquela micro-sociedade que é o condomínio. Ou até você mesmo, você caiu na rua, quebrou o pé, torceu o pé e precisou de usar uma cadeira de roda, então você também vai precisar fazer uso daquela ferramenta. Momentaneamente você vai Exatamente. ter dificuldade. Eu vou chamar o quadro Aplicando Advertência e eu já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não pensa no problema de acessibilidade no seu condomínio. Se você tem um morador, obrigatoriamente, moralmente, você deve facilitar a vida dele para que ele tenha autonomia e segurança e ele possa acessar o condomínio tranquilamente. Se você não tem, você também deve se preocupar com os visitantes. Algum parente, algum amigo pode ter algum tipo de dificuldade, como ser cadeirante, andar de muleta, ter dificuldade visual, ser totalmente cego. Então, são várias limitações que você tem que pensar. Nós temos que ser inclusivos. E quando você tem um problema, aí realmente você deve focar para facilitar. Independente do que diz a norma, independente do que diz a lei, é uma questão de humanidade. Então, vamos pensar nisso, vamos incluir essas pessoas e não excluir. Vamos fazer o bem e não o mal. Fica a advertência, fica a dica, fica aí o chute na canela. Érica, primeiro te agradecer sua presença, como eu e o Lúcio dissemos, a sua palestra aqui uma hora, que foi como uma palestra pra gente, abriu muitos horizontes, e te convidar para voltar outras vezes. Eu que agradeço, foi um prazer receber esse convite, poder falar de acessibilidade, retornarei com certeza. E gostaria de deixar uma consideração de que a acessibilidade pode ser pensada não só para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, para todas as pessoas, né? No caso dos idosos, a população envelhecendo, e que as normas são aliados, né? Às vezes a gente pensa em norma, pensa numa coisa chata, que tem um custo elevado, e isso envolve muitos mitos da acessibilidade. Então as normas estão aí, são bem detalhadas, às vezes um pouco confusas, mas com um especialista de acessibilidade facilita a compreensão e sim pode ser aplicado. Muitas ações de curto prazo podem ser aplicadas já de imediato, e as mais demoradas a gente pode fazer sim um planejamento. Acho que planejamento é fundamental para a acessibilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Lúcio, muito obrigado. Você sempre bem-vindo aqui, sempre enriquece o nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Érica, pela aula realmente de hoje. O tema realmente muito interessante que abriu vários horizontes aí para a gente pensar um pouquinho nas pessoas que têm aí dificuldade de locomoção e também naquelas que não têm, mas para tornar o local que a gente mora, né, o condomínio, um local mais acessível. Muito obrigado. E você que está nos assistindo via YouTube, não esqueça que também estamos nas principais plataformas de podcast. Você pode correr, fazer seu esporte, ouvindo o nosso programa. Semana que vem temos um encontro marcado com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.